Uma boa tarde a todos e todas. Chamo-me José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e gostava de vos saudar para mais este webinar, este que vamos fazer em conjunto, mas que se integra genericamente naquilo que é uma cadeia de webinars que temos vindo a fazer aqui na Direção-Geral da Educação, no âmbito dos diferentes domínios da cidadania que consagram tudo aquilo que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem e que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória preconiza. Tenho que agradecer à Teresa Vasconcelos, que está aqui como intérprete de língua gestual, o meu agradecimento. Depois o agradecimento ao Sr. Diretor-Geral da DGEST, o Dr. João Gonçalves, está aqui também connosco para este pedaço de abertura e para depois podermos acompanhar. Gostava de agradecer à minha equipa, à Teresa André, e quem está mais, que não vejo agora aqui, a Joana Batista e o Rui Lima, que está aqui no controle técnico de toda a emissão. O meu agradecimento ao Rui, que tem, enfim, quase todos os dias este pedaço de tarde ocupado com estas matérias. Depois um abraço muito especial ao Sr. Comissário Miguel Maio, à Vanessa Figueiredo e a todos os intervenientes, que me vou escusar de individualizar aqui a sua participação. Dizer 3 ou 4 aspectos que me parecem relevantes. Este é mais um webinar denominado Sismos, Prevenção e Ação nas Escolas. É um webinar que fica gravado, é um recurso que a Direção-Geral da Educação e que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares terá a possibilidade de colocar à vossa disposição, não só neste momento, enquanto estão, enfim, sem alunos, para muitos que são professores e para outros técnicos de educação, para outros técnicos de IPSS, de fundações que estão em grupo a assistir a este webinar, mas é um recurso que fica para, nas diferentes vertentes que o mesmo aqui vai apresentar, terem a possibilidade de utilização posterior. Ou seja, aquilo que é relevante não é só aquilo que nesta hora de trabalho aqui teremos, mas aquilo que pode ficar no sentido de, nas nossas comunidades, conseguirmos sensibilizar as mesmas para estas temáticas. A temática da prevenção. E a temática que tem muito a ver também, eu diria, com o perfil dos alunos, quando se fala em ousadia e adaptabilidade. Temos que ser ousados para podermos, de alguma maneira, prevenir. Temos que ser ousados para podermos estar conscientes daquilo que temos que fazer nos diferentes momentos e temos que ter a adaptabilidade necessária e suficiente para conseguirmos, em cada momento, respondermos de uma forma cabal, decisiva e que ponha claramente a de prevenção todos aqueles que estão connosco nas diferentes circunstâncias. Queria saudar também esta parceria entre a DGE e a DGEST, e lançar este desafio também às escolas, de criarem parcerias, de criarem redes com outras entidades da comunidade educativa, para poderem levar estes temas, porque os outros são mais especialistas do que nós, enquanto professores, levarem estes temas às escolas e ouvirem essencialmente também os alunos, independentemente de ouvirmos os professores, mas ouvirmos muito os alunos sobre estas temáticas. O que é que preconizam, do que é que sentem falta, o que é que gostavam que a escola lhes oferecesse e tentarmos de alguma maneira ter aqui uma panóplia de opções para a partir daqui definirmos um currículo que seja efetivamente suficientemente atrativo para que todos gostem de ir à escola. Este é o meu preâmbulo e passo desde já a palavra ao caríssimo Sr. Diretor-Geral da DGEST, ao caríssimo João Gonçalves, que irá aqui também deixar umas palavras de abertura. Muito obrigado, até um destes dias. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que estou aqui também a abrir este webinar. Queria cumprimentar a todas e todos e dar aqui um abraço especial à DGE, aos seus técnicos, ao José Carlos Sousa também e aos técnicos da DGEST que têm preparado este trabalho conjuntamente. Este é mais um webinar enquadrado na quinzena da educação para o risco da DGE, ao qual temos o privilégio também no qual temos o privilégio de participar, e estas parcerias com a DGE são muito interessantes e estamos a tentar aprofundá-las porque em conjunto vamos mais longe. Para este webinar foi escolhido o tema Sismos, Prevenção e Ação nas Escolas, atendendo ao facto que a nossa Direção de Serviços de Segurança Escolar da DGEST tem vindo a trabalhar esta temática de forma mais aprofundada ao longo dos últimos tempos, nomeadamente porque somos nós que coordenamos o grupo de trabalho da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofe.
Apostamos muito nesta temática, ainda há pouco tivemos o evento a Terra Treme, eh, porque percebemos que, para além das questões de segurança estrutural, existem tantas outras medidas de segurança não estrutural que podem transformar as escolas em espaços mais resilientes, mais seguros, quando acontecer um evento sísmico. Os especialistas nestas matérias dizem que a pergunta será que vai acontecer um sismo é uma pergunta errada. As perguntas certas é onde e quando vai acontecer um sismo. Vai acontecer um sismo e em algum sítio vai acontecer. É uma questão de tempo. E há tantas medidas, pequenas medidas, que estão ao nosso alcance, ao alcance de cada um de nós e das nossas organizações, e que podem evitar eh, vítimas, que podem evitar situações de risco, que podem salvar vidas. Congratulamos-nos imenso com a grande afluência que tivemos para este webinar e isto é certamente que o tema suscita junto das escolas muito interesse e temos também aqui, e congratulamos também por isso, técnicos da Proteção Civil, das Forças de Segurança, das autarquias, entre outros. É importante trabalharmos todos. Em educação é sempre fundamental trabalharmos em rede, trabalharmos em conjunto. Agradeço mais uma vez a presença de todos e que saiamos daqui mais preparados e mais informados, com mais capacidade para intervir nos contextos escolares, transformando-os em espaços mais seguros num eventual evento sísmico. Muito obrigado e passo agora a palavra ao Sr. Comissário Miguel Maio. O Comissário Miguel Maio é o Diretor de Serviços de Segurança Escolar da DGEST e é o oficial de ligação entre o Ministério da Educação e as Forças de Segurança. E para além desta matéria, tem toda a matéria de segurança com quem, noutros projetos, também vamos aprofundar o nosso trabalho convosco, com as comunidades educativas. Um bom trabalho para todos e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Na sequência do que já foi dito e não me alongando muito mais, referia aqui só a importância de termos bem presentes os últimos eventos sísmicos que ocorreram ainda este ano, portanto, quer na Turquia, quer em Marrocos, com todos os efeitos negativos, não só ao nível de vítimas, mas também ao nível dos danos provocados, e de facto isso revela bem a pertinência deste tema. E foi nessa sequência que preparámos, em conjunto, a Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, este webinar. Este trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito da Plataforma Nacional da Redução do Risco de Catástrofes, quer pela DGE, pela DGEST, pelo programa RESIST da Câmara Municipal de Lisboa, pela Polícia de Segurança Pública, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pela Guarda Nacional Republicana, tem demonstrado, de facto, aqui um interesse nesta temática e em constituir as escolas como agentes de promoção de maior segurança nesta área. Nesse sentido, nós produzimos nessa plataforma um conjunto de atividades, entre as quais uma circular, que foi difundida para todos os estabelecimentos de educação e ensino do território nacional, do ensino público, que também será alargado ao ensino particular e cooperativo muito em breve. Depois também desenvolveram estas entidades um vídeo que terão a oportunidade de ver ao longo deste webinar, que traduz basicamente a adoção destas medidas já por algumas escolas, e a quem congratulo desde já a Escola Secundária Alberto Iria de Olhão por ter sido pioneira na adoção destas medidas e também estas atividades culminaram com este webinar. Portanto, bem-vindo a todos, muito obrigado pela vossa presença e sem mais delongas passo já a palavra à doutora Mónica Amaral Ferreira, que irá abordar o tema da redução da vulnerabilidade de elementos não estruturais em estabelecimentos escolares e a doutora Mónica passa a apresentá-la, é investigadora do CERIS, Instituto Superior Técnico, vogal da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, membro da subcomissão da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, membro da equipa do programa RESIST da Câmara Municipal de Lisboa, licenciada e doutorada em Engenharia do Território no Instituto Superior Técnico e tem-se dedicado à avaliação
redução e gestão do risco de desastres, educação e comunicação do risco sísmico em Portugal e no estrangeiro. Doutora Mónica, muito obrigado por estar presente e o palco é seu. Obrigada, Sr. Comissário. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui a partilhar um bocadinho do que vamos fazendo ao nível da redução da vulnerabilidade dos elementos não estruturais. Vou então agora partilhar o ecrã. Tal como já falaram, já foi mencionado anteriormente, é de facto importante debruçarmos para estes elementos não estruturais, para a redução da vulnerabilidade de elementos não estruturais, porque os sismos são dos elementos dos fenómenos naturais que mais vítimas causam, principalmente devido à queda destes elementos não estruturais. E o que é que são então os elementos não estruturais? São todas as partes do edifício que são essenciais para o seu funcionamento, mas não existem para sustentá-lo. Portanto, não estamos a falar de pilares, nem de vigas, estamos a falar de elementos arquitetónicos, paredes divisórias, varandas, chaminés, conteúdos e elementos decorativos, painéis de enchimento, sistemas de ar-condicionado, sistemas mecânicos, elétricos, tubagens, condutas, portanto, são tudo aquilo que está dentro de um edifício. E porquê que nos preocupamos? Porque eles representam cerca de 70% a 90% do custo de um edifício. Portanto, esta figura à esquerda mostra-nos que, por exemplo, nos escritórios, os elementos não estruturais representam aproximadamente 60% do valor total de construção, e se falarmos no hospital, esses valores chegam à ordem dos 90% dos custos totais de construção, precisamente devido aos equipamentos e às instalações que são necessárias. E o mesmo para as escolas, não será 90%, mas cerca de 70%. Por outro lado, o que é que nos preocupa? Porque os danos nos elementos não estruturais são causados por sismos mais frequentes e moderados, portanto aqueles de magnitudes 6, 6,5, que podem não causar danos à estrutura, mas que têm grande impacto sobre os elementos não estruturais, por estes não estarem devidamente fixados ou ancorados a suportes adequados. E os seus danos vão causar o quê? A inoperacionalidade do edifício, não podemos depois utilizar aquele edifício para estudar, para trabalhar, para o que for, para além de apresentar um risco para os seus ocupantes. Note-se que 60% a 70% dos ferimentos após um sismo são devidamente causados pela queda dos elementos não estruturais. Vou mostrar alguns exemplos do desempenho destes elementos em edifícios escolares em sismos recentes. Por exemplo, em 2010, no Chile, um sismo de magnitude 8,8 privou do ensino 7.000 estudantes. Todos os edifícios sofreram danos não estruturais e as escolas ficaram fechadas por largas semanas. Um dos danos não estruturais mais frequentes é até a queda dos tetos falsos, e que é importante frisar que os escombros da queda destes tetos falsos, da queda de fachadas, da queda de vidros, é preocupante, uma vez que pode limitar ou impedir completamente a evacuação dos ocupantes do edifício. Outro problema recorrente que se verificou foi danos ao nível dos laboratórios, dos equipamentos, por não estarem fixados, de incubadoras, refrigeradores. Problema também queda de estantes nas bibliotecas, em salas de aula, que levou também a que muitos dos livros que ficaram ainda mais danificados, não só por terem caído, mas também porque os sistemas de proteção contra incêndio também sofreram danos e, portanto, rebentaram, portanto ficaram as salas cheias de água, portanto danificando ainda mais os livros e os equipamentos que estavam em contacto com a água. A par disso também houve, por exemplo, a nível da universidade, a perda do nível de computadores, o que levou a que os trabalhos de investigação que estavam a ser feitos tivessem que ficar parados e, portanto, houve uma perda de mais ou menos 4 anos de trabalho de investigação. Tudo isto em cerca de 60 segundos, que é o que demora um sismo. Mais recentemente, em Itália, em 2009,
um sismo de magnitude 6,3, portanto aqueles mais recorrentes, mais frequentes, que eu referi há pouco. Foram também observados danos não estruturais em todas as escolas da área afetada pelo sismo. Esses danos incluíram queda de sistemas de iluminação, quedas de tetos falsos, quedas divisórias, sistemas elétricos, de tubagens, queda dos sistemas, e dano, dano ao nível dos sistemas de sprinkler, portanto da prevenção dos incêndios. Portanto, verificou-se que estes elementos não apresentaram resistência adequada às cargas horizontais do sismo. É recorrente, como eu disse há pouco, em todos os sismos encontramos danos ao nível dos tetos falsos. Cerca de 50%, de 40% a 50% dos danos não estruturais são queda de tetos falsos e também de mobiliário, os tais estantes, os armários, os cacifes, e aqui vou mostrar o que é que aconteceu, possivelmente viram estas imagens na televisão o ano passado, o sismo de Taiwan, magnitude 6,9, portanto um sismo moderado, que verificou-se que os pavilhões desportivos também são um grande problema, porque temos elementos de tetos falsos e que estão sujeitos a que possam estar a cair em caso de sismos moderados. Portanto, todos estes sismos, todos estes exemplos que eu mostrei e outros, mostram claramente que é necessário projetar elementos não estruturais de acordo com a sua interação com os elementos aos quais estão ancorados, fixados, portanto, à estrutura do edifício. Aqui este slide mostra-nos um ponto positivo e outro menos positivo. O positivo é que esta escola foi objeto de reforço sísmico pela Parque Escolar, é uma escola em Lisboa, em que vemos ali os contraventamentos, as diagonais, mas infelizmente tudo o que é não estrutural, ou grande parte dos elementos não estruturais não estão fixados à estrutura. Portanto, num sismo futuro, o edifício irá comportar-se bem, espera-se, obviamente. No entanto, temos dúvidas quanto ao comportamento destes armários, cacifes e todos os elementos não estruturais que compõem o edifício. Portanto, é essencial que haja um trabalho conjunto entre os elementos não estruturais com os elementos estruturais. Dada face ao exposto e à necessidade e urgência em reduzir os danos de pessoas e bens, e no âmbito de um projeto financiado pelo Interreg, portanto o projeto Persista, que foi coordenado pela Universidade do Algarve, foi criado um guia, que é o Guia Prático Escola Resiliente aos Sismos, com soluções económicas ou a custo zero, para quê? Para evitarmos os danos a elementos não estruturais. E o que compõe este guia é a identificação do problema e a solução a adotar. Ele está disponível, se forem ao Google, está disponível para download, precisamente para que os gestores escolares pudessem ter um papel ativo na redução do risco sísmico. Felizmente, e no âmbito da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, como já foi referido anteriormente, inserido no grupo de trabalho 1, coordenado pela DGEST, foi trabalhado o guia que mostrei anteriormente e desenvolveu-se este documento que inclui recomendações e práticas de referência ao nível do reforço da segurança não estrutural dos estabelecimentos de ensino. Este documento, tal como o Sr. Comissário já referiu, foi divulgado no início deste ano letivo a todos os estabelecimentos de ensino público e em breve será distribuído também ao ensino privado, e incentiva a adoção de medidas de segurança dos elementos não estruturais, contribuindo assim para uma escola mais resiliente. Aqui um exemplo de como é que é o documento por dentro, portanto, o problema e o que é que podemos fazer para minorar os danos. No âmbito deste trabalho foram também realizadas visitas técnicas a estabelecimentos de ensino, tendo
para avaliar e determinarmos os procedimentos e práticas de referência, portanto, para melhorar este documento. Portanto, espera-se que com esta publicação, com esta circular, seja útil a todos os envolvidos na gestão escolar. A tarefa da segurança escolar e da construção de escolas resilientes não termina aqui, antes pelo contrário, apenas começou com este documento e necessita de esforços dedicados, do esforço de todos nós, para tornar a resiliência a catástrofes uma componente do desenvolvimento sustentável. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado nós, doutora Mónica. De seguida, passo a palavra ao Sr. Subintendente David Pereira, da Polícia de Segurança Pública, que vai trazer-nos a comunicação Polícia de Segurança Pública como agente de proteção civil, a dimensão urbana da prevenção e reação em caso de sismo. O Sr. Subintendente é chefe do Centro de Comando e Controlo Estratégico da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, chefe em suplência da Divisão de Policiamento e Ordem Pública no Departamento de Operações da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e doutor em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável pelas Universidades de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa, em parceria. Muito obrigado, Sr. Subintendente. Passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública o convite. Vou aqui partilhar a minha tela. Não sei se já conseguem ver. Penso que sim. Ok, a minha apresentação, depois desta brilhante apresentação da professora, é uma apresentação não tão técnica, é daquilo, tudo o que nós fazemos na Polícia de Segurança Pública, depois o enfoque final naquilo que poderemos fazer para a prevenção de danos, quer em pessoas, quer em infraestruturas nas escolas. E começo por dizer, pronto, o sumário é praticamente este, a PSP como Polícia Integral, a Polícia como Agente de Proteção Civil, o modelo integrado de policiamento de proximidade e depois um slide sobre a aplicação operacional de tudo o que vou referir. Para quem não sabe, a polícia tem 156 anos de história, isto é um peso grande que não deixamos para trás, é uma longa aprendizagem e penso que seja isto que também se passa noutras instituições e, apesar daquilo que vamos aprendendo todos os dias, devemos ter sempre em conta aquilo que é a nossa história e é por aí que progredimos. E a história da Polícia de Segurança Pública passa muito por isto que é a Polícia Integral. O nosso desempenho em termos de polícia administrativa, da parte de informações sobre o desporto, da investigação criminal, da proteção ambiental e aqui também a proteção civil, a segurança rodoviária, a reposição da ordem pública, as informações policiais e criminais, a segurança aeroportuária e controle de fronteira aérea, uma atribuição que agora ganhamos, a segurança de altas entidades, o licenciamento e controle e fiscalização da segurança privada, e neste aspecto da segurança privada, e porque não vou voltar a ele, é importante até porque nós conseguimos chegar aos vigilantes, e os vigilantes estão muito presentes também agora nas escolas, e depois aquilo que é a prevenção, o patrulhamento, e dentro deste, o programa Escola Segura. Esta panóplia de atividades dá-nos estes resultados por 24 horas, ou seja, temos esta atividade, reportando aqui à parte das questões ambientais 16 fiscalizações por dia, infrações rodoviárias 775, não vou lê-las todas, mas por exemplo 16 armas apreendidas, 16 armas de fogo apreendidas por dia e 1,5 kg também de estupefaciente apreendido por dia, como também hoje tivemos uma notícia de uma grande apreensão de uma nossa operação deste fim de semana. Para além disso, pronto, fazemos as tais operações de segurança de escola segura, como irei focar mais à frente. Vou ver se consigo partilhar aqui este vídeo, isto está incluído aqui nos slides, não sei se conseguem ouvir. Certamente já conhece a Polícia de Segurança Pública, por isso sabe que pode contar sempre connosco, todos os dias. Mas já imaginou o que aconteceria se não existíssemos? Se a nossa atividade parasse, mais de 5 milhões de pessoas viveriam sem segurança pública e 95% das zonas urbanas sensíveis do país ficariam sem cobertura policial. E também não haveria segurança nas mais de 800 manifestações que todos os anos saem à rua nas grandes cidades.
o programa Escola Segura da Polícia de Segurança Pública desapareceria e deixaríamos de proteger 2 em cada 3 crianças em idade escolar. Ou seja, 1.200.000 crianças fora do nosso cuidado. Se tivéssemos de conviver com as mais de 20.000 armas que destruímos só no último ano, as nossas vidas correriam mais riscos. E o que aconteceria se não assegurássemos todos os anos o tratamento de mais de 10 milhões de chamadas de emergência via 112? Se separássemos os carros das unidades de trânsito, deixariam de percorrer a cada ano o equivalente a uma volta ao planeta. Sem essa ação, não retirávamos das estradas portuguesas mais de 20.000 condutores com excesso de álcool, nem processávamos as mais de 165.000 contra-ordenações graves e muito graves. Todos os anos, teríamos ainda mais de 3.600 proprietários de automóveis furtados sem conseguirem recuperar as suas viaturas. Se deixássemos de contribuir com mais de 80% do total nacional de apreensões de estupefacientes, as nossas ruas seriam bastante diferentes. E os animais e a natureza também estariam mais vulneráveis e em risco. Já nos recintos desportivos, o ambiente seria muito pior. Sem as mais de 16.000 operações de policiamento que realizamos a cada ano, saíamos sempre todos a perder. A verdade é que a vida nas nossas ruas não é nada assim. Com pequenas ações e um imenso esforço diário, os mais de 22.000 elementos da PSP fazem com que, ano após ano, este filme não passe numa imensa ficção. Uma ficção. Bem, esta é a nossa atividade. Maioritariamente é uma atividade em espaço urbano, onde estão grande parte das escolas, quer primárias, quer do ensino, ou seja, quer do ensino básico, quer já do ensino secundário, e também a maior parte das universidades, e até por isso o programa Escola Segura depois se estendeu agora também para a questão universitária. E com isso e com a ajuda deste guia, será algo que nós podemos também fazer a difusão quando fizermos ações de sensibilização em todos estes espaços. E por dizer que a Polícia de Segurança Pública, como agente de proteção civil, tem como função proteger, socorrer e auxiliar os cidadãos e defender e preservar os bens que se encontram em situação de perigo, por causas provenientes da ação humana ou da natureza. Neste caso, estamos a falar de sismos, será uma ação da natureza. E depois, na questão da prevenção e da passagem do conhecimento, a outra atribuição que temos é contribuir para a formação e informação em matéria de segurança dos cidadãos. E aqui poderão ver algumas imagens da nossa ação em termos de agentes de proteção civil, quer em termos de incêndios, quer em termos aqui, até temos aqui uma imagem também do evento que a ANEPC divulgou, e pronto, uma série de ações, quer em termos de sensibilização, quer em termos de atuação no terreno, em que a Polícia de Segurança Pública é interveniente. E para dizer que nos últimos 10 anos e meio, 11, a Polícia de Segurança Pública, em termos de escola segura, fez 176.000 ações e chegou a mais de 4 milhões de crianças e jovens. E isto é muito significativo, ou seja, toda a nossa ação nestas questões da formação escolar e da sensibilização passa não só por aquilo que são as questões de security, mas também pelas questões de safety, em apoio também àquilo que é o trabalho da ANEPC e dos bombeiros. E é importante dizer-se que a Polícia de Segurança Pública não está só nisto, somos muitos parceiros. Na verdade, nesta plataforma para a prevenção do risco e redução do risco de catástrofes, somos diversos parceiros que todos colaboramos em diversos grupos de trabalho para atingirmos um fim que é a prevenção. E nisto, como é que nós podemos esclarecer, resumir o que aqui está? Através da prevenção, a Polícia de Segurança Pública passa os conselhos relativamente à questão dos sismos, mas se existir um sismo, a Polícia de Segurança Pública vai acionar meios, vai ver que existem pessoas em risco. Aliás, esta é uma questão que normalmente chega via 112, e a Polícia de Segurança Pública também monitoriza tudo o que é chamadas 112 a nível nacional. Acionamos os meios, registramos e acionamos os meios para o local. Depois também, através do 112, acionamos a questões médicas, o INEM, as crianças ficam a salvo, nós fazemos o nosso reporte. E se tudo correr bem, para nós, muito melhor. E é tudo o que tenho para dizer. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Subtenente. É isso, já saiu a partilha. Vou então passar a palavra ao Sr. Capitão Filipe Costa, da Guarda Nacional Republicana, que nos vai fazer uma apresentação intitulada Atuação da GNR em cenários sísmicos, projeção internacional. O Sr. Capitão Filipe Costa é comandante da Companhia de Intervenção, Proteção e Emergência da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana, mestre em Ciências Militares, ramo de Segurança Interna pela Academia Militar e desempenhou funções na componente territorial e no Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, GIPS, atualmente Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, UEPS. Nesta unidade desempenhou diversas funções, desde a específica relacionada com o combate aos incêndios rurais, até às funções de especialista em busca e resgate em estruturas colapsadas, função que desempenha no cargo que ocupa atualmente de Comandante de Companhia das Especialidades da UEPS. Destaca-se da sua atividade a função de Comandante da Força da Guarda Nacional Republicana, projetada para a intervenção no sismo que afetou a Turquia em fevereiro de 2023. Sr. Capitão, muito obrigado pela presença e passo-lhe a palavra. Ora, muito boa tarde. Eu já comecei a partilhar aqui a apresentação que me vai socorrer nestes breves minutos para falar um bocadinho daquilo que é as capacidades da Guarda no âmbito deste tipo de operações, portanto, onde temos ocorrências sísmicas, e tentar levar aqui um bocadinho para uma componente internacional e fazer um bocadinho a ligação com aquilo que foi a nossa missão na Turquia. Portanto, relativamente ao trabalho que a Guarda desenvolve, eu, a nível de agenda, apresentar um bocadinho como é que nasce a unidade, ou seja, dentro das várias especificidades que a Guarda tem, esta unidade nasce e é herdeira do antigo Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro, que depois, desde 2017, cresceu e passou a ser, portanto, uma unidade individual. Esta unidade tem como objetivos trabalhar tudo o que é a área de catástrofes. Olhando para a nossa missão, portanto, basicamente, desde os incêndios rurais a nível nacional e internacional, até depois a situações de ocorrências mais graves, como cheias, sismos, onde seja necessário efetuar a busca e o resgate da população neste tipo de ocorrências. A nível da organização, a Guarda trabalha e está integrada em módulos. Esses módulos, todos eles são autossuficientes e todos eles têm uma componente de interligação uns com os outros. O grande objetivo é, se eu necessitar de ir para uma ocorrência onde preciso trabalhar num ambiente em montanha, mas que também tenha a possibilidade de estar num ambiente contaminado, eu consigo integrar quer os módulos de montanha, quer os módulos que trabalham em ambientes contaminados para, em conjunto, conseguirem levar a cabo operações mais complexas. Relativamente à missão na Turquia, estas foram as capacidades que foram desenvolvidas e que foram projetadas para a missão. Portanto, basicamente, reconhecimento em áreas e setores atribuídos, a busca técnica e a busca através de meios sinotécnicos, com binómios sinotécnicos, o resgate em espaços confinados, portanto, todo o tipo de operação de corte, perfuração, estabilização estrutural, portanto, tínhamos essas capacidades, o acesso precisamente por cordas, e depois toda a componente, digamos assim, que leva a que conseguíssemos chegar junto das vítimas. A nível de missão, para também tentar passar um bocadinho, e todas estas imagens que nós estamos aqui a ver são imagens recolhidas da missão, portanto, falar um bocadinho daquilo que foi a experiência que nós tivemos. Portanto, neste tipo de operações, dividimos em duas grandes fases, portanto, uma fase de mobilização, depois uma fase em que estabelecemos, digamos assim, as nossas operações e depois, digamos assim, a parte da resposta e do trabalho que é desenvolvido depois no local. Relativamente à parte das operações, portanto, na busca e salvamento, isto são imagens da nossa base de operações, portanto, só para termos noção, estes módulos têm que ter a capacidade de estarem em trabalho em um local durante 24 horas, com um período de 7 dias, ininterruptos, portanto, toda a componente logística, toda a componente de apoio tem que ser projetada do país, portanto, da onde as forças têm a sua origem, para não pesarem na organização e no sistema de proteção civil, que de alguma forma já está muito fragilizado com a própria ocorrência. Portanto, o objetivo é tudo o que seja alimentação, alojamentos, sermos completamente autónomos. Portanto, este foi o sítio onde conseguimos arranjar para estabelecer a nossa base de operações, depois acabámos por montar as tendas todas estas operações foram feitas durante a noite, porque após a nossa viagem já chegámos à Turquia à meia da noite. Depois de estabelecermos a nossa base de operações e temos uma organização inicial, acaba por ser importante
começarmos a tratar daquilo que nós já projetámos também, mas muita coisa nós não conseguimos projetar, principalmente se formos por via aérea. Portanto, uma das situações que é sempre um ponto frágil é o combustível, portanto, nós não podemos transportar por via aérea qualquer tipo de combustível e isso tem de ser arranjado, digamos assim, no país que nos acolhe ou no país onde vamos desenvolver as operações e caso ele não consiga garantir a excedência de combustível, teremos de ser nós também, pelos nossos meios, tentar arranjar combustível para conseguirmos trabalhar, quer com equipamentos, quer com viaturas. Rapidamente tentámos estabelecer aqui alguns contactos com outros módulos, portanto havia outros módulos nesta figura mais central, era um módulo tailandês que estava lá também, portanto, e o objetivo é mesmo esse, uma interoperabilidade para que as várias equipas consigam trabalhar em conjunto naquele tipo de cenário. Portanto, o grande objetivo é fazer o transporte para o país, depois de chegar, estabelecer a nossa base de operações para que consigamos ter as capacidades reunidas para podermos desenvolver as nossas operações, e a partir daí começamos a pensar na capacidade de transporte destas forças. Portanto, como vocês devem imaginar, o cenário era um cenário caótico, portanto, grande confusão, os sistemas não estavam a funcionar, as coisas aos poucos estavam a tentar voltar ao normal e o próprio país não tinha grandes capacidades para também poder, digamos que, oferecer ou auxiliar as equipas internacionais que tinham como objetivo auxiliar as operações de busca. Portanto, a capacidade de transporte também tem que ser garantida pelo país, no caso de sermos transportados de forma aérea, embora exista a possibilidade de levarmos também as nossas viaturas, mas logisticamente acaba por não ser muito viável esta capacidade de transporte sair do próprio país. Portanto, este foi um caminhão pesado que, neste caso, o governo turco nos conseguiu arranjar para o transporte da nossa força e era assim que todos os dias nós saíamos para os teatros de operações e nos movimentávamos para efetuar as diversas missões. Depois de estarmos estabelecidos a nível de base de operações e transporte, importa perceber um bocadinho como é que está a situação a nível nacional e a nível de ocorrência. Portanto, não nos podemos esquecer que o país nunca deixa de ser soberano, independentemente de ter as Nações Unidas ou independentemente de ter o apoio de outros módulos e de outros países. Portanto, as regras e tudo o que é o comando e o controle das operações nunca deixam de ser do país, que neste caso em específico nunca deixou de ser da estrutura da Turquia. E junto deles precisamos de saber quais é que são as suas principais necessidades, quais é que são as prioridades, para depois também conseguirmos nós nos organizarmos entre módulos e levar a cabo esse serviço. No contacto das necessidades de operações, tenho aqui mais algumas fotografias, portanto nós verificávamos um pouco por toda a cidade que após um sismo e após uma ocorrência com esta magnitude, portanto, a área afetada era uma área talvez do tamanho de Portugal ou maior até do que o tamanho de Portugal, é que diferente, com diferentes intensidades, como é óbvio, mas era uma área afetada muito grande. Portanto, ao longo dos vários locais por onde passávamos, víamos sempre estes cenários de algumas tendas, algumas barracas improvisadas, pessoas a tentar arranjar comida, por parte do governo turco também tentaram rapidamente colocar em marcha todo este apoio à população, mas como devem compreender, a magnitude que foi, a escala que foi muito complicado de dar essa resposta. Depois de percebermos o que é que podemos fazer ou onde é que podemos ser úteis, é importante começar a desenvolver estas operações. Portanto, estas operações, numa fase inicial, é tentar efetivamente reconhecer os locais, e então falamos de reconhecimentos através de vários tipos de equipamentos. Nós utilizámos drones que davam-nos para mapear áreas grandes, verificar a intensidade ou a perigosidade de alguns elementos, mas além disso também fazíamos reconhecimentos apiados e reconhecimento de salto, porque de uma ou outra forma é impossível verificar e saber se temos vítimas vivas, que é o nosso grande objetivo. Aqui é alguns dos trabalhos que nós conseguimos fazer com a nossa célula, com o nosso módulo, que opera através de drones, portanto, todos estes mapas serviram depois para nós fornecermos ao governo turco uma ideia mais geral daquilo que era a área abrangida e a sua perigosidade. Continuação, depois de fazermos o reconhecimento a nível de setores e das localidades, portanto, importa a recolha de informação local. Não nos podemos esquecer que o nosso esforço é orientação para vítimas vivas. Portanto, eu sei que aqui nós estamos, ou este tema acaba por ser mais um pouco na vertente da prevenção, o que é que pode ser feito iminentemente até em ambiente escolar ou em construções escolares, mas efetivamente tudo isto já não é na parte da prevenção, é sim numa parte de reação. E nessa parte de reação é importante nós termos algumas informações, tentar perceber que tipo de estabelecimento é que é, porque isso leva-nos logo, ou dá-nos logo uma ideia
de onde é que as pessoas possam estar atendendo à hora do dia. Portanto, se o sismo for durante a noite, 4 ou 5 da manhã, provavelmente as pessoas estarão mais em áreas habitacionais. Se for ao longo do dia, poderão estar mais, portanto, em áreas de trabalho. Portanto, todas estas informações é importante perceber que tipo de edifício é que era, o que é que lá funcionava, e depois aquela informação que no momento pode estar disponível, que essas pessoas ouviram barulhos, ou se sabem que lá estão alguns familiares ou algumas pessoas. Importa esclarecer também e importa frisar bem que o nosso esforço é para vítimas vivas. Nós também fizemos recuperação de cadáveres. É um trabalho que também tem de ser feito, principalmente a componente religiosa acaba por ser também muito importante nestes países, mas o nosso foco principal é a orientação para os esforços de vítimas vivas, e aqui o tempo, digamos assim, acaba por ser muito importante. Mais uma vez, estas ações de busca mais localizadas, mais pormenorizadas, portanto, nós temos uma primeira busca que é feita de reconhecimentos de grandes áreas e depois sim, local a local, escombro a escombro, rua a rua, tentamos fazer aquele reconhecimento e tentar verificar se existe lá alguma vítima viva. Isto são mais algumas fotografias dos locais onde nós operamos. Depois disso, caso exista esta confirmação, e aqui peço especial atenção que as nossas operações, portanto, que acaba por ser um ciclo que se vai mantendo, ou seja, há o reconhecimento, há a recolha de informação, há a verificação, não encontramos nada, partimos para outro local, há novo reconhecimento, há nova recolha de informação junto à população, se não conseguimos identificar nada, vamos para outro local, e este é um trabalho que é desenvolvido 24 sobre 24 horas. Portanto, no caso de existir depois a identificação de um corpo ou de uma vítima viva, como foi o nosso caso, tivemos a felicidade de encontrar o Baran, que era uma criança que se encontrava viva. Depois de se confirmar efetivamente a presença de alguma vítima, temos que começar a fazer todas as manobras do socorrismo, digamos assim, ou do salvamento. Portanto, aí é muito importante a avaliação do local, e nestas equipas contam sempre com um engenheiro estrutural, que é uma ajuda preciosa para tentarmos, de alguma forma, perceber um bocadinho o grau de perigosidade que está ali. É claro que ele é sempre muito elevado, porque é uma estrutura que ela própria já sofreu um sismo, ela própria já está instável, e todo o tipo de operação que nós podemos fazer lá pode levar a uma instabilidade ainda maior. Depois disso, verificar os melhores acessos à vítima, e depois tentar ao máximo que a extração seja feita em segurança. Relativamente à vítima que nós encontramos, apenas dar a nota que ela conseguiu sobreviver porque o teto, quando desabou, bateu no frigorífico, o que criou ali uma caixa de ar, um espaço onde, por também ser uma criança, conseguiu ficar lá. Por sorte também não teve nenhum tipo de lesão, e o facto de ser na cozinha possibilitou que ele tivesse acesso à água, principalmente à água, e a alguns alimentos, o que levou a que ele conseguisse ficar lá cerca de 10 dias, 9 a 10 dias nos escombros. Portanto, às vezes a sorte está presente, e neste caso foi muito importante ele conseguir ter acesso pelo menos à água para conseguir se aguentar aqueles dias todos naquelas condições. Depois de efetuarmos, portanto, toda a parte do reconhecimento, depois de efetuarmos as buscas mais pormenorizadas em cada edifício, em cada rua, e falar com as próprias pessoas e com as autoridades locais que lá se encontram, depois de fazermos as ações para o salvamento ou para a recuperação de cadáveres, é importante depois percebermos o encaminhamento das vítimas. Portanto, é necessário que depois o país tenha também, dentro do que é necessário, uma estrutura que consiga encaminhar as vítimas para as unidades hospitalares que possam estar a trabalhar, que possam estar mais próximas, e às vezes, se estes mais próximos, falamos de centenas de quilómetros, mas é importante nós também percebermos que o tratamento e o encaminhamento da vítima tem de ser feito, portanto, pelo país e para as unidades que tenham disponíveis. Estas equipas têm também, e nós, como fomos a nível nacional, foi com uma força operacional conjunta, onde tínhamos elementos do INEM, onde tinham médicos, onde tínhamos enfermeiros, psicólogos. No entanto, eles davam uma ajuda preciosa no terreno e eram, digamos, que os primeiros socorros ou os primeiros elementos com ajuda diferenciada que as vítimas conseguiam ter acesso. Contudo, o grande objetivo é estes médicos e estes enfermeiros trabalharem para o módulo, ou seja, no caso algum operacional, nós ter uma lesão, ter uma perna partida, estes módulos precisam de ser autossuficientes também eles relativamente a este tipo de situação. Como é óbvio, se tudo correr bem,
e nós fazemos o trabalho para que isso aconteça. Se ocorrer bem, é uma ajuda preciosa ter um médico ou um enfermeiro num cenário como este. Eu deixei para o fim a fase de desmobilização, mas para falar também um bocadinho na fase de mobilização, porque é sem dúvida das fases mais complicadas, embora a fase das operações seja muito difícil a nível sentimental, a nível emocional, e exige uma grande coordenação, mas a fase da mobilização e desmobilização é uma fase essencial para esta missão. Primeiro porque aquilo que nós não levamos de nossa casa, depois lá mais dificilmente nós vamos ter acesso. Portanto, se eu me esquecer do computador, se eu me esquecer de um gerador, se eu me esquecer de alguma peça que vai ser importante, dificilmente eu vou consegui-la ter no teatro de operações. Daí ser importante eu perceber efetivamente o que é que eu preciso, e isso já tem que estar previamente estabelecido, previamente estudado e organizado, bem como a forma como nós vamos transportar. Portanto, tudo o que é transporte internacional, principalmente por via aérea, tem uns certos limites a nível de dimensões, a nível de capacidade, a nível de peso, e temos que jogar com esses limites para podermos transportar todo este equipamento. Portanto, a manobra logística de mobilização e desmobilização é uma manobra, sem dúvida, muito complexa, e nestes casos, em sismos, é onde os países afetados necessitam de ter uma ajuda internacional, e essa ajuda acaba por ser feita e esse acaba por ser transportada por outras vias, eminentemente componente aérea, acaba por ser um trabalho de casa que todas as forças que operam e que trabalham neste tipo de situações devem fazer. Senhor Capitão, eu não De resto, estou a terminar. Obrigado. De resto, não tenho muito mais a apresentar, portanto, dei aqui só uma visão muito rápida e muito geral do que é que foi uma missão internacional, de quais são os componentes, de como é que a Guarda, neste caso, em conjunto com as outras forças a nível nacional, operou no teatro de operações como a Turquia, e estou agora disponível para o que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado nós pela sua apresentação. Eu passo a palavra ao Sr. Professor Fernando Rafael José, que nos vai falar sobre a resiliência sísmica nas escolas, um desafio obrigatório. O Sr. Professor Fernando Rafael José é subdiretor do agrupamento de escolas Dr. Alberto Iria, em Olhão. Sr. Professor, tenha a palavra. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos por este amável convite que me fizeram. Gostaria, no entanto, de dizer que não consigo partilhar a tela. Esta minha intervenção tem dois aspectos e dois objetivos essenciais. Por um lado, ok, agora parece que sim. Portanto, vou renovar os agradecimentos feitos por este amável convite, por parte da GEST e por parte da DGE também, em particular o convite formulado pelo Sr. Comissário Miguel Maio, e esta minha intervenção tem, como eu disse, fundamentalmente dois objetivos. Um primeiro objetivo, dar conta deste desafio que é criar um conjunto de condições que sejam preventivas para as catástrofes normais que acontecem nos sismos numa escola, e, por outro lado, mostrar um pouco qual foi a experiência que nós desenvolvemos na Escola Básica Dr. Alberto Iria, em Olhão, para, no fundo, dar resposta a esta necessidade de aumentar as condições de segurança dos nossos alunos e das pessoas que, em geral, funcionam na escola. A resiliência sísmica e a criação de condições não estruturais da escola é um desafio porque a escola não está munida nem de engenheiros, nem de arquitetos, nem de técnicos, digamos assim, que possam diariamente equacionar estas questões relacionadas com as consequências de um sismo. Mas, sendo a escola habitada fundamentalmente por professores e por dirigentes, cabe-nos a nós, enquanto dirigentes das escolas, criar as melhores condições para salvaguardar a segurança dos nossos utilizadores do edifício e do espaço escolar, e para também, de alguma forma, garantir a segurança dos bens e dos equipamentos que temos à nossa guarda. Por isso, para além de ser um desafio,
toda esta questão da resiliência sísmica é um desafio obrigatório a que nós, dirigentes das escolas, estamos vinculados. Até porque as escolas são, muito provavelmente a nível nacional, das instituições que, em permanência e em contínuo, mais pessoas têm diariamente. Não falo de escolas isoladas, ou de uma escola por si, mas o conjunto das escolas de um concelho e do país é claramente um conjunto de edifícios que tem diariamente o maior número de pessoas concentradas do princípio até ao fim do dia. Só para dar um pequeno exemplo da minha escola, que é uma escola de dimensões médias, no concelho de Olhão, nós temos diariamente e em permanência na nossa escola cerca de 600 pessoas, entre alunos, entre professores e entre funcionários. Portanto, vamos depois multiplicando este número ao longo do país e temos claramente esta noção de que a escola comporta diariamente um volume enormíssimo de pessoas que, em situação de sismo, precisam de ser salvaguardadas. E a salvaguarda destas pessoas acabou por ter aqui um impacto muito grande, não só nos planos de evacuação que as escolas estão obrigadas a formular, como digamos assim, neste abanão que a DGEST, através do Gabinete de Segurança, acabou por dar com esta publicação da Circular número 2 de 2023, que veio alertar as escolas, literalmente veio abanar as escolas para um conjunto de preocupações e de ações que tinham que ser desenvolvidas para tornar as instalações mais seguras e menos problemáticas para os seus utilizadores. Em função dessa circular, a minha escola organizou-se e definimos 3 momentos. Um momento de avaliar, um momento de planear e um momento de executar. Avaliámos o que é que poderíamos fazer na escola, à luz das orientações e das sugestões dadas na circular, e percebemos que a escola, no fundo, em termos estruturais, é composta por salas de trabalho, salas de aula ou espaços comuns dos alunos, zonas de circulação e átrios de saída. Portanto, basicamente, qualquer escola tem estes 3 elementos. E em cada um destes elementos da escola há um conjunto de ações e um conjunto de equipamentos que precisam de ser pensados na lógica da prevenção. E daí passamos para a fase do planear. Portanto, planear o que fazer e planear como fazer. Até porque é muito simples, com todos os afazeres que uma direção da escola tem, com todas as ocorrências que surgem diariamente numa escola, é muito simples dispersarmos-nos sobre onde começar a intervir, o que começar a fazer e como planear. Portanto, este planeamento foi, para nós, com o apoio e a ajuda da Câmara Municipal de Olhão, que nesta matéria, conjuntamente com o Gabinete de Segurança da DGEST, têm sido parceiros muito importantes e muito úteis para resolvermos algumas questões ligadas à segurança da escola. Portanto, planeámos e, depois de planear, acabámos por, ou começámos a executar. E o que é que nós planeámos? Planeámos 3 fases de intervenção, portanto, uma primeira fase que se dizia respeito exclusivamente às intervenções nos corredores de circulação, nos átrios e nas zonas de saída. Esta primeira fase de espaços a intervencionar tiveram como objetivos ou como intenção as características e a tipologia de intervenção que aparece neste quadro, com fundamentalmente desobstrução de obstáculos ou mobiliários que condicionassem a circulação rápida nos átrios, nos corredores ou nas zonas de saída,
a fixação de mobiliário que se encontra organizado e colocado em determinadas zonas, quer dos átrios, quer dos corredores de circulação, fixação de quadros ou obras de arte de grandes dimensões que estão emolduradas e colocadas nas paredes, e retirar prateleiras que estariam eventualmente a servir de elemento decorativo nas paredes. Portanto, estas zonas todas e estas intervenções todas estão concretizadas até outubro de 2023, porque para cada uma das fases previmos uma calendarização para a sua execução e definimos também, para não nos perdermos e irmos percebendo o que é que já está feito e o que falta fazer, o ponto de situação quanto a estas intervenções. Portanto, na fase 1, que diz respeito à intervenção nos corredores, nos átrios e nas zonas de saída, neste momento temos esta fase praticamente, aliás, totalmente executada nas instalações da escola. Pensámos também... Desculpe interromper, só lhe ia pedir para agora nas próximas fases ser ligeiramente mais breve, porque ainda temos o vídeo e os dois alunos. Desculpe mesmo. Ok, pronto. Portanto, na segunda fase, centrámos-nos na biblioteca, porque a biblioteca é talvez o espaço onde há mais mobiliário, há estantes cheias de livros, os alunos utilizam-na permanentemente e era um espaço que também mereceria ser intervencionado para já. E teve que ver com a fixação de estantes, com armários, suportes de monitores dos computadores nas secretárias, que concluímos-la em novembro. Temos a terceira fase, que vamos entrar agora, digamos assim, nas salas de aula, na sala de professores, gabinetes de trabalho, etc., 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 todos os outros espaços interiores da escola. Portanto, quando intervimos na fase 1, nos corredores de circulação e nos átrios, deparámos com uma situação que era, ou que passou a ser, a aridez dos espaços. Portanto, com a intenção de retirar tudo aquilo que pudesse constituir um obstáculo à circulação no decurso de um sismo, acabámos por despir, digamos assim, os corredores e os espaços da escola, podendo eventualmente ser pouco atraentes. E para isto, para compensar um pouco e garantir este equilíbrio entre o despojamento de elementos decorativos nos átrios e nos corredores e garantir alguma humanização da escola, aproveitámos um projeto que a escola tinha em marcha, que se chamava Embelezar as Nossas Portas. E acabámos por criar e por disseminar ao longo da escola um conjunto de obras de arte organizadas, pintadas e estruturadas pelos alunos e pelos professores de educação visual, a quem eu presto a minha homenagem e o meu reconhecimento pelo extraordinário trabalho feito, e o resultado é este que acabamos por ter nestas imagens como exemplos. Os alunos sentem-se extremamente confortáveis, o espaço é muito agradável do ponto de vista estético e compensa, como veem, em cada porta foram criados elementos decorativos à vontade dos alunos e com a colaboração dos alunos. Estes elementos acabam por compensar um pouco, como reparam, a aridez e o despojamento que existe para garantir as condições de segurança das instalações. Portanto, vou interromper o compartilhamento. Basicamente, era esta a minha comunicação e tentar, no fundo, mostrar um pouco a experiência que a Escola Básica Dr. Alberto Iria está a ter e está a desenvolver no âmbito de criação destas condições de melhoria das instalações escolares, tendo em vista prevenir maiores gravidades dos sismos. Até porque, como todos sabemos, os sismos são, infelizmente, democráticos. Isto é, o grau de devastação é igual para todos, sejam escolas maiores ou sejam escolas mais pequenas, e cabe a cada um de nós, dirigentes das escolas, criar na sua própria escola
seja ela grande ou seja pequena, as melhores condições possíveis para salvaguardar a segurança dos utilizadores e particularmente dos nossos alunos e funcionários. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Combinado. Muito obrigado pela sua partilha e passo já a palavra à Carolina Graça Sancho, que nos vai falar sobre a vulnerabilidade do Algarve face à resiliência sísmica. A Carolina é aluna do 12º ano do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão. Carolina. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Carolina Sancho e sou uma das alunas representantes da escola secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, pertencente ao agrupamento com o mesmo nome e que se localiza em Olhão, no Algarve. Ao longo desta minha intervenção, solicito a vossa atenção para o seguinte tema: a vulnerabilidade do Algarve face à resiliência sísmica. Por último, irei referir as atividades de caráter preventivo desenvolvidas pela e na nossa escola, de modo a que esta temática seja do conhecimento de toda a comunidade escolar, pois os procedimentos corretos a adotar em caso de ocorrência de um sismo podem ajudar a minimizar acidentes e até mesmo a salvar vidas. Assim sendo, começo esta minha intervenção relembrando que um sismo corresponde a um fenómeno natural resultante de uma ruptura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre, correspondendo então à libertação de uma grande quantidade de energia e que provoca vibrações que se transmitem a uma vasta área circundante. Focando agora a nossa atenção para o tema principal desta apresentação, a vulnerabilidade do Algarve face à resiliência sísmica, é importante termos conhecimento do contexto tectónico onde esta região se situa. O Algarve forma, conjuntamente com o sudoeste de Espanha, o limite norte do Golfo de Cádiz, região onde se localiza o limite entre as placas litosféricas Euroásia e África, entre a montanha submarina de Gorrins e o arco orogénico de Gibraltar. Estudos que reportam aos finais do século XX permitiram fazer o mapeamento destas placas tectónicas para melhor se conhecer a sua morfologia e movimentações, de forma a serem localizadas na zona de maior ou menor também concentração de sismicidade ao longo de todo o Algarve. Assim sendo, foram definidas 3 zonas onde esta sismicidade é mais intensa, sendo estas desde a Serra de Monchique até Portimão, uma outra situada entre Albufeira e Lolefar e uma terceira que se estende de Tavira a Castro Marim, passando por Vila Real de Santo António. Ora, é curioso verificar que a atividade sísmica percorre o Algarve de forma longitudinal, ficando a região do Baixo Alentejo como que protegida desta mesma atividade, o que em parte será explicado pelo facto dos epicentros se gerarem na parte imersa entre os 5 e os 50 km de profundidade. Fica assim comprovado que as estruturas geológicas submarinas absorvem a maior parte da deformação interplacas e reduzem a importância da atividade intraplaca. O sul do país está assim mais exposto à atividade sísmica devido aos sismos interplacas, à presença de falhas ativas que atravessam a região, nomeadamente as falhas de Portimão, Quarteira e Faro Lolé, onde ocorreu o sismo de 1722, com uma magnitude de cerca de 7,8 avaliado pela escala de Richter. Espero que com esta breve apresentação tenha conseguido explanar qual a razão pela qual o Algarve é sim uma zona de grande atividade sísmica, ainda que a intensidade dos sismos raramente atinja uma magnitude superior a 5, excetuando os sismos de 1722 e de 1755, que foram bastante destruidores. Ora, atendendo a que a atividade sísmica é imprevisível, deverá-se apostar em políticas preventivas tais como o planeamento do uso adequado dos solos, podendo-se, ao considerar o risco sísmico, evitar a construção em áreas de alto risco, nomeadamente perto de falhas ativas ou em solo instável. Também a consciencialização do risco sísmico nas áreas da população e conhecimento dos procedimentos apropriados de preparação e atuação,
desde a construção de estruturas cada vez mais sólidas, antissísmicas, até a adoção de comportamentos minimizadores dos seus impactos. E por último, a coordenação cada vez mais eficaz entre as autoridades da proteção civil, essencial para garantir uma resposta eficaz e minimizar o impacto dos sismos na população, na construção e nas infraestruturas. Atualmente, as escolas, nomeadamente a nossa, a Escola Secundária de Olhão, Dr. Francisco Fernandes Lopes, como é do conhecimento de todos nós, têm assumido um papel muito importante no que diz respeito à prevenção e preparação dos alunos para este fenómeno natural que são então os sismos. Em termos de atividades, esta tem sido uma temática bastante abordada na nossa escola. Anualmente são divulgados à comunidade quais os procedimentos a adotar em caso de emergência, como também em caso de sismo, realizam-se exercícios e simulacros. No presente ano letivo, mais precisamente no dia 14 de novembro, a nossa escola foi o palco da realização do Exercício Nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico, a Terra Treme, onde foi posto em prática todo um conjunto de procedimentos a adotar e que podem menorizar as consequências graves que podem advir um sismo. Eram 11h14 e o alarme soou, imediatamente foram adotados todos os procedimentos de proteção, colocámos-nos embaixo das mesas, protegendo-nos e aguardámos alguns instantes como se à espera que possíveis réplicas pudessem ocorrer em situação real. E em seguida, ordenadamente, abandonámos as salas de aula e outros espaços escolares nos quais nos poderíamos encontrar e dirigimos-nos para o ponto de encontro, que no caso foi o campo de jogos da nossa escola, onde aguardámos que o briefing fosse concluído. Uma vez terminado o exercício, fomos presenteados com diversas demonstrações e atividades. Vou terminar então esta minha intervenção, apresentação, com uma frase que diz: o saber não ocupa lugar e saber proteger-nos de catástrofes naturais é cada vez mais uma necessidade imperiosa. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado nós, Carolina, pela tua apresentação. Muito obrigado. E agora passo a palavra ao Francisco Borges Vale, que será o último orador antes de vermos o vídeo. Portanto, o Francisco vai nos falar sobre a vulnerabilidade do Algarve face à resiliência sísmica, e o Francisco é aluno do 11º ano do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão. Francisco. Então, venho também falar sobre a vulnerabilidade do Algarve face à resistência sísmica. Primeiro vou começar a falar um pouco do que é um sismo. Então, um sismo é um fenómeno natural que resulta de uma brusca libertação de energia acumulada no subsolo. Um sismo tem sempre duas partes: o hipocentro, que é a zona onde essa energia é libertada, e o epicentro, que é a zona na superfície onde as zonas sísmicas vão chegar com mais intensidade. Então, há duas escalas, as duas escalas principais que qualificam os sismos, que é a escala de Richter e a escala de Mercalli. Então, a escala de Richter é uma escala logarítmica de base 10. O que é que isso significa? Que não é uma escala normal, que, por exemplo, de 3 para 4 vai 1, mas sim uma escala que de 3 para 4 vai aumentar 10 vezes. E assim sucessivamente. Cada vez que passa um grau vai aumentar 10 vezes. E o que é que mede? Mede a quantidade de energia que é libertada no hipocentro. Já a escala de Mercalli é uma escala que mede os danos que esse sismo provocou à superfície. Ou seja, um sismo com a mesma magnitude de Richter numa cidade com menor preparação para um sismo, vai ter uma escala de Mercalli maior do que numa cidade com maior preparação para um risco, para um sismo, com um sismo da mesma magnitude sísmica. Como também podemos ver nesta tabela, há muito mais sismos de magnitudes baixas, ou seja, as placas vão libertando progressivamente a energia acumulada e não repentinamente, e isso é muito positivo, porque senão tínhamos muitos sismos de grandes magnitudes que provocariam muitos danos. Então, a geoposição de Portugal e mais do Algarve, estamos posicionados entre duas placas, a placa euroásica e a placa africana.
e as duas placas têm são convergentes. Estava a falar que as duas placas em que estamos situados é a placa euroásica e depois que vai fazer fronteira com a placa africana, e são duas placas que estão no movimento convergentes, ou seja, estão a ir as duas uma de encontro à outra, o que vai criar atividade sísmica. Por isso, podemos ver que no território de Portugal continental, as zonas com maior atividade sísmica serão aquelas mais perto da placa, e depois também Lisboa e Val do Tejo, que devido ao seu solo vai ter uma grande vai ser propenso para a propagação das ondas sísmicas. Então, nós podemos confirmar isso vendo uma imagem dos sismos que ocorreram nos últimos 30 dias em Portugal. E podemos ver que é claramente entre estas duas placas que há uma maior quantidade de sismos. A geoposição do Algarve, a minha colega já acabou de referir, como estamos apertados de tempo, acho que posso passar. E com estas informações todas, o que é que podemos ver? Temos aqui duas cartas da propagação das ondas sísmicas. Então, temos aqui duas cartas da propagação das ondas sísmicas, numa no terremoto de 1722 e noutra no terremoto de 1755. Então, como podemos ver no terremoto de 1722, as ondas sísmicas no Algarve vão sempre propagar-se longitudinalmente, como a minha colega já tinha dito. Como podemos ver, este terremoto teve epicentro em Tavira, e as ondas foram-se propagando com maior intensidade para Faro e para Albufeira do que, por exemplo, para Lolé ou para outras regiões mais próximas, mas que estão num nível mais a norte do epicentro. Depois temos o terremoto de 1755 e, como podemos ver, a intensidade de ondas sísmicas que chegou a Faro foi superior à intensidade de ondas sísmicas que chegou, por exemplo, a Coimbra. E, no entanto, Coimbra está mais perto de Lisboa do que Faro. Podemos ver assim que há uma maior propagação de ondas sísmicas que chegam até Faro do que passarão para norte de Portugal. Então, para falar nisso, a nossa escola, todos os períodos têm um simulacro para se precaver, para quando uma situação destas ocorrer, podermos estar preparados. E este ano foi especial, pois foi a nossa escola, a escola que acolheu a nível nacional a Terra Treme. Este evento que todos os anos tem ocorrido numa escola em Lisboa, ou arredores, e este ano saiu de Lisboa e veio para a nossa escola. Foi-nos explicado os modos de atuação, como podemos ver neste diapositivo, e tenho a agradecer então a participação de todos os órgãos neste simulacro que aconteceu na nossa escola, desde os bombeiros, à PSP e a GNR, estiveram presentes na nossa escola, e acho que todos estes projetos são importantes para nos capacitar para, caso um dia isto venha a acontecer, estarmos preparados para que tudo possa correr da melhor forma, esperamos nós. Pronto, agradeço a vossa... Muito obrigado. Podes exatamente terminar a partilha. E agora vamos então para a parte final, que é, vamos passar o vídeo alusivo à temática do webinar. Objetos mais pesados devem ser colocados nas prateleiras mais baixas. Quanto mais alto estiver o objeto pesado, maior será o perigo. Os bens mais frágeis ou considerados valiosos para o funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino devem ser protegidos. Os elementos arquitetónicos não estruturais devem ser avaliados de modo a garantir condições de suportar a ação horizontal de um evento sísmico. Deve ser dada prioridade aos elementos mais próximos dos caminhos de evacuação. Os sistemas mecânicos, elétricos e condutas devem ser fixos de forma a deslocarem-se para absorverem as forças adicionais geradas por um evento sísmico. Para um afastamento rápido dos edifícios, os caminhos de evacuação devem ter marcações fotoluminescentes no pavimento em complemento da sinalética de emergência obrigatória.
Medidas para o reforço da segurança não estrutural do edificado escolar de acordo com a Circular Interna número 2/2023 Resiliência Sísmica. Muito obrigado, Frank. Portanto, já estamos mesmo na reta final do nosso webinar, que ainda assim prolongou-se um pouco. Só referir que as perguntas que nos foram sendo colocadas, nós fomos tentando responder através do Q&A. Ainda assim, se ainda existirem algumas questões sobre o webinar, podem ser enviadas para o endereço da Direção de Serviços de Segurança Escolar, que partilharemos neste momento no chat. Relativamente ao webinar, e para encerrar, de facto, agradecer a todos os oradores a sua disponibilidade e o brilhantismo das suas apresentações, agradecer à equipa da DGE e à equipa da Unidade de Formação da Direção de Serviços de Segurança Escolar da DGEST todo o mérito da organização deste evento, e agradecer a todos vós que assistiram pelo interesse demonstrado na temática, esperando ter correspondido às vossas expectativas, certos de que irão ser os nossos próximos embaixadores na sensibilização da importância desta temática e a tornar as nossas escolas mais resilientes. Um obrigado a todos e até breve.